momento. Bom, você fala aí sobre esse entendimento do brasileiro, né? O Sidônio, quando tomou posse ontem, ele falou, né, que os sonhos mudaram e o quanto tem que observar esse brasileiro. Vamos ver se eles conseguem melhorar essa comunicação. Hoje tem uma reportagem na nossa página do UOL falando sobre essa história do jeitinho brasileiro, né? E que foi ignorado, né, pelo governo, pelo Palácio do Planalto. O Planalto subestimou o jeitinho brasileiro nessas novas regras envolvendo a fiscalização, nessa forma de comunicar. Essa reportagem bem interessante que está aqui do Lucas Borges fala que petistas e aliados do governo Lula estão fazendo essa avaliação, que o Palácio do Planalto desconsiderou por completo a realidade do Brasil. O famoso jeitinho brasileiro, ao anunciar essas mudanças nas fiscalizações e que agora também incluem as transações via Pix. A Receita Federal ampliou o serviço de monitoramento das transações sem criar taxas. No entanto, acrescentou aí movimentações que eram feitas por Pix, por outros operadoras de cartões, por exemplo, de bancos digitais, e que agora incluem nessa fiscalização do governo federal. E isso não foi informado à população e aí acaba causando esse alvoroço. O jeitinho brasileiro foi ignorado, Thales? Olha, Fabiola, eu continuo achando que esse jeitinho não faz parte do povão. O povão sai na rua todo dia, pega ônibus, pega metrô lotado, anda a pé grandes distâncias, pega chuva, sai debaixo de chuva. O povão tem uma margem muito pequena para o jeitinho. O jeitinho é coisa de gente grande. O jeitinho é o que os deputados fazem com as emendas, por exemplo. Jeitinho é quando o Supremo proíbe a emenda secreta, emenda parlamentar secreta, o orçamento secreto, e eles criam a emenda PIX, a emenda de comissão. O jeitinho do andar de cima. No andar de baixo não tem espaço para esse jeitinho. Não tem espaço. O que houve ali foi desconhecimento, foi medo de tratar a questão do ponto de vista correto. Olha, nós estamos criando uma forma de fiscalizar melhor o andar de cima, de fiscalizar mais a sonegação e evitar que você, contribuinte, pague pelo sonegador. Nós estamos tentando fiscalizar o jeitinho do andar de cima para evitar que esse jeitinho deles caia na sua cabeça. Eu acho que é por aí. Eu acho que é essa a questão fundamental. É o jeitinho do andar de cima. Porque o brasileiro do dia a dia, o brasileiro trabalhador, o povão, esse não tem espaço para o jeitinho. Ele vive no metrô lotado. Então, assim, esse é um ponto interessante a gente até refletir, né? Porque o que até, por exemplo, o próprio Nicolas Ferreira, deputado federal, que está colocando um vídeo nas redes sociais, ele foca muito nesses trabalhadores de hoje, por exemplo, motoristas de aplicativo. Esses trabalhadores autônomos, com essas mudanças e essas novas tecnologias nas formas de transação, essas pessoas elas têm utilizado, às vezes, uma movimentação financeira muito maior, que é um trabalhador, o cara que fica, às vezes, 15 horas dirigindo, por exemplo, aqui em São Paulo, eu pego direto taxista, assim, esse cara é um trabalhador brasileiro, que não é rico, só que muitas vezes a movimentação na conta dele bancária, ela vai acima de 15, de 20 mil. Você manter um carro por mês rodando uma cidade como São Paulo todos os dias, mas esse cara ganha isso? Não! Mas só que ele movimenta isso. E é isso que eles estão utilizando como informação, né, o Josias? E aí, não é questão do jeitinho brasileiro, mas é a forma como o cara trabalha, né? O trabalhador informal, será que ele está usando o jeitinho? Eu achei curiosa a forma como os próprios aliados do governo atuaram. Falaram, o jeitinho brasileiro foi ignorado. Foi o jeitinho que foi ignorado, ô Josias? O brasileiro humilde foi ignorado pelo governo no anúncio dessa nova portaria da Receita Federal. Não há nenhuma dúvida sobre isso, né? Esse brasileiro, Fabiola, esse brasileiro humilde,
ele está atuando hoje na informalidade, sem o abrigo da CLT, e está realmente ralando para sobreviver, não é? E, evidentemente, cada ferramenta que ele encontra para facilitar a sua sobrevivência é agarrada com todas as forças, não é? E assim ocorreu com o Pix. O trabalhador informal, mesmo depois do surgimento dessas maquininhas que facilitaram as transações financeiras, as maquininhas hoje estão disponíveis, inclusive no camelô, na feira, né? Mas a maquininha cobra um pedágio, cobra uma taxa para viabilizar essa transferência do dinheiro de quem compra para aquele que recebe. E o Pix não tem nem isso mais, né? Então o sujeito tem lá um QR Code na banca da feira, ele tem um QR Code, ele tem um número da sua chave no Pix, ele passa na hora e o cliente entrega para ele o dinheiro, sem que ele precise se preocupar. O dinheiro vai cair na conta dele instantaneamente, ele pode conferir na hora no celular. Hoje, cada brasileiro tem 2 celulares. Né? O próprio Sidônio Palmeira, que é o novo czar da comunicação do Palácio do Planalto, ele diz que o brasileiro hoje gasta, em média, 9 horas por dia com a cabeça enfiada no celular. Então você não pode desconsiderar este brasileiro humilde na hora que você vai fazer um anúncio com essa dimensão, um anúncio que trata das transações financeiras feitas inclusive via Pix, não apenas, mas inclusive via Pix, e essas informações serão agora colecionadas pela Receita Federal com um propósito. O propósito é o de evitar a sonegação, de fisgar os grandes sonegadores. Mas você não pode ignorar que isso viria a ser utilizado como ferramenta ou como matéria-prima para desinformação por uma oposição que não é a oposição convencional, não é aquela oposição antiga que operava dentro de uma racionalidade. Não, é uma oposição troglodita que vai fazer o que for necessário para desmoralizar o governo, inclusive difundir mentiras. Né? Então, sim, houve um erro gravíssimo ao ignorar que o brasileiro hoje está pendurado no Pix, o brasileiro depende do Pix. Veja a confusão que está ocorrendo agora. Você teve um decréscimo, um tipo de operação financeira que só crescia no Brasil, era a utilização, as transações feitas por meio do Pix, de repente tem uma queda. 10% é pouco? Sim, é pouco, mas pode aumentar se essa confusão não for resolvida. Né? E não se resolve. Confusão assim, como essa de grandes proporções, ela demora. É muito instigante, Fabíola, a gente notar que o governo continue apanhando nas redes sociais. Né? A comunicação ela tem antecedentes que são muito antigos. Né? Elas vêm desde Adão e Eva, no Gênesis. Pode-se imaginar o mal-estar quando o Adão acordou e levou 2 sustos. Estava sem uma costela e com uma mulher. Então, é possível até... a Bíblia não esclarece, mas pode-se especular que os 2 levaram muito tempo para se falar. 2, 3 dias, uma semana. Para começar, eles não tinham sido nem formalmente apresentados. Iam falar sobre o quê? Né? Hoje, se fosse hoje, antes do Adão acordar, a Eva já teria postado nas redes sociais um meme propagando a superioridade da mulher sobre o homem, já que a costela não tem cérebro. Então, o governo tem que acordar para essa realidade. Nós não estamos vivendo mais nos tempos bíblicos. Existe a rede social. E é preciso lidar com essa realidade. Então, dentro dessa realidade, nesse contexto, é evidente que houve um erro e foi um erro crasso, um erro grotesco na comunicação que foi feita dessa nova portaria da Receita Federal. Isto é reconhecido pelo governo, é reconhecido pelos aliados do governo. E é evidente que foram ignorados os interesses dos brasileiros mais humildes, que estão agora aí submetidos a esse terrorismo digital da oposição bolsonarista.
Ó, e Sidônio chega, ô Thales, e chega com tudo e colocando prazo. 24 horas, gente, em 24 horas, gente, muita coisa vai acontecer ainda. Esse tempo que é duro, né? Sidônio Palmeiro, novo chefe da comunicação, deu 24 horas para as agências de publicidade apresentarem uma campanha, uma peça, uma avaliação aí de como vencer essa batalha nas redes. Thales Faria, se você fosse o chefe da comunicação, o que você apresentaria, hein? Qual seria o teu plano? Que plano vai ser esse para combater, para poder sair dessa surra, para virar esse jogo, como você falou que está sendo de 10-0? O meu plano seria partir para o ataque. Partir para o ataque. Dizer, olha, quem está defendendo a sonegação são os sonegadores. Você paga pelos sonegadores. E não vamos deixar os sonegadores jogarem na sua cabeça a conta do que eles sonegam. E é nessa direção. Na direção de que, olha, o governo está fazendo medidas contra os sonegadores. Não é taxação de imposto. É correr atrás de quem está sonegando, e você não sonega. O cidadão de táxi, do Uber, esse cidadão, ele tem como explicar o gasto dele no imposto de renda, etc. Ele tem como explicar. É claro, olha, entrou na minha conta 30 mil e 20 mil desses 30 eu gasto com equipamentos, com gasolina, com uma série de coisas. E acabou. É simples. Esse cidadão faz isso. Ele tem como explicar. Quem não tem como explicar é o sonegador. Então, o governo tinha que estar... O governo tem que ter medo disso. Tinha que fazer a campanha sem medo, destemido, dizendo de que lado eu estou e de que lado eles estão, de que lado nós estamos. Isso é um pouco o problema que tem os humanistas hoje em dia. Eles têm medo de enfrentar a direita ultraconservadora. Então você está com os humanistas encurralados por um discurso falso, um discurso de mentiras, e você não sai dela porque você tem medo de partir para o ataque. É hora de partir para o ataque contra esses sonegadores, essa gente que defende rachadinha, que defende que as pessoas têm o direito de não pagar impostos. Quem quer o direito de não pagar imposto é o sujeito que ganha muito. O sujeito que ganha pouco deveria e deve e precisa lutar cada vez mais para pagar menos, porque tem que trocar. O sistema tributário brasileiro já melhorou com a reforma tributária, mas é injusto ainda. É injusto. Então essa é a luta que tem que ser feita. Vamos organizar o sistema tributário para que quem ganhe muito pague muito e quem ganhe pouco paga pouco. Não dá para um assalariado pagar 30%, 27,5%, e um sujeito que tem uma grande empresa não pague nada. Não pague nada. Receba como dividendos e não pague imposto. É isso que tem que ser discutido. Não dá para ter folha de pagamento sem imposto para 17 setores. Esses que são os privilegiados. Quer dizer, tem que mudar o sistema e lutar para a mudança nesse sistema. Bom, estamos falando